Aqui é o Emerson e vocês estão prestes a assistir uma videoaula sobre como montar um cronograma de estudos, né? Mais especificamente um cronograma de horários, aquele que você vai organizar a sua rotina. Uma ressalva que eu preciso fazer antes de começar esse vídeo é que não é para você copiar o que eu estou fazendo, é para você entender basicamente a estrutura de um bom cronograma de estudos, né? Na minha opinião, na opinião dos gabaritadores aqui, e aí você vai criar o seu, tá? Por conta própria. Então não copie o que a gente vai fazer, só entenda como é que vai funcionar, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. É o seguinte, aqui eu coloquei os horários, tá? Aqui é onde eu vou colocar os horários. E aqui estão os dias da semana. Então nessa coluna os horários, nessas colunas cada um dos dias da semana. Tranquilo? Acontece que é o seguinte, um cronograma de horários ele não serve só para você colocar os seus horários de estudo, tá? A gente até fala, a gente até brinca que existe o cronograma raiz e o cronograma Nutella. Quais são os tipos de cronograma Nutella? São aqueles cronogramas que a pessoa coloca assim, ó, matemática, história, física, biologia, ou seja, ela vai colocando os conteúdos, ela nem, assim, às vezes nem coloca o horário, né? Só coloca o conteúdo, não coloca nem o que vai ser feito aqui, se é uma aula, se é um exercício, se ela vai ler isso aqui num livro. Ela simplesmente coloca os conteúdos e tchau. Só que isso não é recomendado, tá? Porque o cronograma de horários, embora o objetivo dele seja que fique claro quais são os seus horários de estudo, é interessante que você coloque tudo que está envolvido no seu dia a dia. Todas as tarefas que você realiza na sua rotina. Então, qual é o momento que você acorda, né? Por exemplo, essa pessoa aqui, sei lá, vamos supor que essa aqui seja a Rosângela. A Rosângela acorda às 6 horas da manhã, ela colocou aqui, né? Eu coloquei até em inglês que é pra dar um charme. Wake up. Ela acorda às 6 horas da manhã e das 6 até às 7 ela se arruma, ela toma café da manhã. Então ela sabe que nesses horários aqui, eu até poderia ter colocado, né? Acordar e me preparar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, você coloca com as suas palavras aquilo que você consiga identificar que você consiga identificar a tarefa que você está realizando. Nesse caso, a pessoa está acordando e vai fazer, né, se preparar ali para as aulas. Tá? E aqui existem duas formas de você organizar o cronograma. Você tanto pode colocar a tarefa direto aqui, por exemplo, aula de matemática, quanto você pode pegar e fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui um espaço. Você no caso faz uma segunda coluna aqui e você coloca métodos, tá? Aí você coloca os métodos do seu estudo, por exemplo, em vez de colocar aula de matemática aqui, né? Na verdade isso não estava aqui, isso estava aqui. Em vez de você fazer desse jeito, o que você faz? Você coloca aqui aula e aqui você coloca matemática. Só que aí o que acontece? Você vai ter que seguir de acordo com o raciocínio, né, da tabela aqui, você vai ter que seguir isso todos os dias. Então vai ter que ser uma aula de matemática aqui. Aqui, sei lá, vai ser o dia que você estuda física. Então aqui vai ter que ser uma aula de física, porque está de acordo com essa tabela aqui, né? Com essa coluna aqui. Então é uma, digamos assim, uma hierarquia, tá? Se você quiser que as coisas sejam um pouco mais independentes, no caso, por exemplo, aqui você vai assistir uma aula na segunda-feira. E aqui você vai, na verdade, fazer exercícios. Exercícios de física. Ou seja, é uma outra coisa. Então isso aqui não é necessário, né? Aí você vai organizar de acordo com a sua preferência. Eu vou preferir fazer do outro jeito. Colocar cada um em seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. E daqui a pouco eu faço uma pausa para explicar passo a passo, tá? Então eu vou adiantar o que eu estou fazendo aqui. Opa, voltei. Já fiz um monte de coisa aqui, né? Uma coisa que eu recomendo, eu até esqueci de falar. Eu estou fazendo isso no Excel. Tá bom? Esse é o programa que eu estou utilizando, né? E o Excel é bastante famoso, mas você pode utilizar o Google Planilhas, ou Google Forms, eu não sei, eu não lembro agora exatamente, mas tem os aplicativos do Google, né? Mas é interessante que você use um software, né? Que você use um computador, um celular, um programa, um aplicativo. Se você for fazer isso no papel, vai ficar muito difícil de você alterar as coisas depois. Se eu quiser vir aqui e apagar, é só apertar em delete. Se eu quiser vir aqui para botar uma outra coisa, sei lá, exercícios, é só eu escrever por cima, tá? E não vai ficar difícil de fazer isso. Agora, se você fizer isso no papel, vai ficar complicado. Você vai ter que utilizar um lápis, um corretivo. Então, é bom que você utilize um computador. Eu não vou explicar aqui o passo a passo de como é que utiliza esse programa, porque esse não é meu objetivo. O objetivo é falar sobre o cronograma de estudos, tá? Então, você pode pesquisar na internet. Eu posso até dar algumas dicas, mas eu também não sou o expert do Excel. Então não é esse o meu objetivo. Mas é importante que você faça isso. Até porque o seu cronograma muito provavelmente vai mudar ao longo do ano, tá? Ele muda porque conforme você vai modificando sua rotina, conforme você vai percebendo que é possível melhorar a sua rotina,
você vai mudar isso, né? Você vai mudar os seus horários, você vai mudar as tarefas que você vai realizar, por exemplo. Quando você terminar de estudar todos os conteúdos que você tinha que estudar, você vai começar um período de revisão, né? Apesar de que as revisões elas precisam ser feitas ao longo do ano, mas você vai começar um período mais intensivo de revisão, digamos assim. Então você vai ter que mudar isso aqui e colocar revisões. Você vai ter que fazer, inevitavelmente, um novo cronograma. E fica muito mais fácil de você modificá-lo se tiver num computador, se tiver num celular, se tiver num programa como esse, tá bom? Vamos lá, deixa eu te dar algumas orientações aqui a respeito desse cronograma. Bom, esse cronograma aqui, eu organizei ele para uma pessoa que ela estuda através de um cursinho online. O que acontece? Essa pessoa aqui ela tem certos intervalos ao longo do seu dia. Tá? E é assim, ela faz esses intervalos porque ela conhece uma coisa chamada técnica Pomodoro. Eu vou explicar o que é essa técnica Pomodoro. Tá? Como vocês estão vendo aí, ela vai fazer uma revisão, depois vai assistir a uma aula, vai dar na verdade, ela vai fazer uma revisão, vai dar um intervalo e depois assistir a uma aula, vai dar um outro intervalo, vai fazer uma revisão de outra matéria, depois fazer um intervalo e vai começar outra aula. Por que isso acontece? A técnica Pomodoro, na verdade, ela é feita não para estudos. Ela basicamente serve para as tarefas que você realiza no seu dia a dia. Então, o Francesco Cirillo, que foi a pessoa que idealizou essa técnica, a mente por trás dessa técnica, ele fala, e na verdade isso é comprovado cientificamente, que uma pessoa não consegue ficar focada por mais tempo, por muito tempo, né? Então ela precisa fazer certas pausas para ela esfriar a mente, fazer aquele intervalo e aí começar essa tarefa de novo. Lá na técnica Pomodoro, né, como ela é explicada, o Francesco fala que a pessoa deve ficar focada em uma única tarefa por 25 minutos. Fazer uma pausa de 5 minutos, ficar focada por mais 25 minutos, enfim, se você pesquisar isso você vai encontrar. A ideia aqui é que você siga o raciocínio dessa explicação, que você faça pausas, mas não necessariamente precisa ser 25 minutos. No caso aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, a pessoa faz uma pausa de 15 minutos e fica focada por 45 na tarefa que ela vai realizar. Tá? Então isso é muito importante. Outra coisa também aqui que eu preciso orientar você pode até ter achado estranho, né? Coloquei uma revisão antes da aula, então às 7h15 a pessoa revisa e só às 8h15 ela vai assistir uma aula. Como assim? Como é que a pessoa vai revisar um conteúdo sem nem ela ter assistido esse conteúdo antes, a aula desse conteúdo antes? Acontece que essa revisão ela não é uma revisão do conteúdo do dia. Por exemplo, vamos supor aqui que nesse dia, na segunda-feira, matemática, a pessoa está assistindo a uma aula de progressão geométrica. Ela vai ter que assistir uma aula de progressão geométrica, está programado lá na rotina dela. O conteúdo da aula anterior foi progressão aritmética, né? E ela estava lá lendo na semana passada, por exemplo, o termo geral, a soma dos termos, e aí, na aula de hoje ela vai ver tudo isso, só que para progressão geométrica. Só que você percebe que são conteúdos que são lineares, né? Eles se complementam. Deixa eu até ajeitar aqui minha câmera. Eles se complementam. Então é interessante que você organize esses conteúdos de uma forma que você sempre revise aquele complementar da aula anterior. Então ela vai assistir a aula de progressão geométrica hoje, mas ela vai ver antes, primeiro vai fazer uma revisão aqui de 45 minutos da última aula, da aula da semana passada. Então, por exemplo, aqui também na terça-feira, ela vai assistir uma aula de física aqui, e vamos supor que seja MUV, Movimento Uniformemente Variado, tá? Então ela vai fazer uma revisão do conteúdo da semana passada, que foi o quê? MU, Movimento Uniforme. Então ela vai fazer essa revisão, porque até dessa forma ela consegue relacionar os conteúdos, né? Pesquisas mostram que quando você relaciona os conteúdos, fica muito mais fácil de você entender. Então, por exemplo, se você vai assistir aqui essa aula de MUV, né? Ou MRUV, se for retilíneo. E aí ela vai começar a fazer comparações em relação ao conteúdo da última aula, que foi movimento uniforme. Ela vai perceber que existem algumas coisas que são novas. Por exemplo, em MUV tem a aceleração, que antes não tinha, né? Por isso que o conteúdo da aula anterior, que foi MU, era movimento uniforme, porque não existe aceleração. Então quando você faz essa relação entre os conteúdos, fica mais fácil de você memorizá-los, tá? Então assim, aqui eu coloquei 45 minutos de revisão, você não precisa de tudo isso se você não achar necessário. Faça uma revisão ali de 15 minutos, de meia hora, tá? O que você achar melhor. Nem que seja ali dar uma olhada, fazer uma leitura dinâmica no caderno que você montou na aula passada, tá? Eu coloquei até aqui de rosa. Você percebe que eu sou bem detalhista, né? Mas você não precisa deixar tudo bonitinho assim, não. Isso aqui é porque eu sou detalhista mesmo. Coloquei rosa porque é a Rosângela, né? Então... Mas você pode montar do seu jeito, tá? E é assim, eu coloquei também colorido porque você consegue associar as cores, né? Então, por exemplo, quando é aula, é azul. Quando é rosa,
é porque é uma revisão. Enfim, então vamos lá, vou deixar o vídeo aí em time-lapse bem rápido para vocês verem o que eu estou fazendo, mas eu vou pausar quando eu achar que existe alguma informação que é importante fazer algumas ressalvas, beleza? Ah, eu quase esquecendo de falar. Esse cronograma aqui, ele é montado para uma pessoa que faz um cursinho online. Então ela aqui assiste ela faz uma revisão e ela vai assistir a aula dela, ela vai lá no banco de aulas que existe lá no cursinho online dela, ela pesquisa, quero hoje assistir uma aula de, sei lá, progressão geométrica, como eu já tinha falado. Então ela vai lá e pesquisa. Se você faz um cursinho presencial, isso não acontece. Então nesse caso, você vai colocar isso aqui de acordo com as aulas do cursinho, tá? Ah, mas é porque na terça-feira eu faço um cursinho isolado, então eu assisto uma aula de matemática e na terça-feira não tem aula, né? Não assisto aula nenhuma. Então você vai lá e coloca, né? Ah, isso aqui eu vou ficar em casa fazendo exercícios da aula anterior. Então isso aí também é bastante específico, tá? Por isso que eu também nem vou disponibilizar esse cronograma aqui, para vocês baixarem. Por isso que eu até falei, é importante que vocês façam por conta própria, porque cada um tem a sua rotina. Tá bom? Ah, e você vai falar, porque eu faço um cursinho presencial e não dá para fazer esses intervalos, porque lá são 2 horas de aula, é 1 hora de aula. Olha, então você tem 2 alternativas. Ou você tenta seguir essa grade do cursinho, ou você muda os horários lá do cursinho. Você procura o seu professor, sua professora, você procura a diretoria ali do cursinho e tenta colocar em um outro horário que dê para você fazer essas pausas, tá? Isso aqui eu falei, não é porque eu acho que é melhor assim não, isso aqui é porque realmente funciona desse jeito. Essa retenção vai ser bem melhor se você fizer pausas, beleza? Então coloquei desse jeito aqui porque é realmente importante. Se você assiste 1 hora de aula, assiste essa 1 hora de aula, mas faça uma pausa aqui depois, tá? Você não precisa seguir necessariamente essa carga horária aqui, mas sempre faça pausas. Na segunda-feira, a Rosângela, ela não assiste aula por 45 minutos. Na verdade, ela faz tarefas domésticas. No caso, ela vai arrumar o quarto dela, porque é o dia que ela tem para arrumar o quarto dela. E lavar o banheiro que fica no quarto dela, né? Porque o quarto dela é uma suíte. A Rosângela, ela é patricinha. E aí, guria, tu gostou da joia que eu te mandei? Mais ou menos. Eu achei os diamantes pequenos, mas eu já mandei pro joalheiro e ele vai me dizer quanto é que vale aquela merreca. Então ela vai arrumar o quarto dela toda segunda-feira. Então eu coloquei aqui um horário, né? Ficou livre aqui esse horário. É o horário que ela vai arrumar o quarto. Nos outros dias ela faz tarefas que são repetidas nos mesmos horários, né? Então, por exemplo, segunda a sexta, ela faz uma revisão. É importante isso, né? Quanto mais repetitivo você deixa os seus dias, né? Todo dia às 7h15 revisão. Todo dia às 8h15 começam as aulas. Todo dia às 9h15 começa outra revisão. Quando você faz isso, você torna mais fácil a organização, o desenvolvimento do seu hábito de estudos, porque se torna uma tarefa repetitiva, tá? Agora, como eu falei, é importante que você faça intervalos para que o seu cérebro não fique saturado. Então você faz essas tarefas repetitivas, mas não necessariamente por longos períodos, beleza? Mas tarefas repetitivas são legais. Então se você faz intervalo naquele horário, faça nos outros horários também. Se você revisa naquele horário, revise nos outros horários também, que você cria o hábito de estudos, tá bom? Ah, outra coisa que eu também esqueci de comentar, olha só, é planejamento diário. É importante que você faça um planejamento todos os dias. Ah, caramba, o que eu vou fazer hoje? Ah, mas é porque na semana passada não deu tempo de eu ver tal coisa. Então hoje eu vou aproveitar um tempo que eu tenho livre aqui para revisar. Então sempre tem algumas coisas que você precisa organizar do dia. Por mais que o planejamento ele já resuma bastante coisa de como é que vai ser, né, a sua rotina, existem sempre algumas tarefas que são imprevistos, que acontecem mesmo e é importante que você planeje. Então eu determinei aqui 15 minutos para a Rosângela, né, 15 minutos para planejar o dia dela. Então ela para ali, pensa, reflete, anota tudo que for para ser feito do dia, né, algo extraordinário, né, do dia dela. Beleza? Aí que é a hora que ela almoça, então ela vai bater o rango, né? Ela passa 1 hora aí das 11 às 12 horas almoçando, descansando. Então ela começa mais uma rotina de estudos novamente, tá? Eu vou organizar aqui como é que vai ser, vou deixar o vídeo rápido de novo. Vamos embora. Galera, é o seguinte, essa pessoa, a Rosângela, às 12 horas, até coloquei, percebi que eu coloquei bem cedo, né, o horário que ela almoça, de 11 horas já tá almoçando. Mas a Rosângela é diferenciada, ela almoça de 11 horas, tá? Como eu falei, ela é patricinha, então o mordomo dela coloca o almoço dela nesse horário. É meu charme. Acontece que ela vai fazer exercícios na tarde de estudos dela, tá? E aí os exercícios, eles correspondem
Errei aqui o negócio. Eles correspondem às matérias estudadas no dia. Então aqui, por exemplo, um exercício de física que corresponde à primeira matéria estudada no dia. Aqui, então, vai ser um exercício de física. Depois ela estudou geografia. Então aqui tem que ser um exercícios de geografia, tá? As matérias que são mais, que demoram mais, que são mais importantes, relevantes para ela, porque ela vai fazer medicina, né? Rosângela quer fazer medicina. Então ela tem que focar nas matérias que são mais importantes para a prova. Que nesse caso, de acordo com o nível de importância, aí a gente está pensando em pesos, né? Os pesos das universidades, que geralmente são maiores em ciências da natureza, né? No Enem. Então ela tem que focar em física, química e biologia, beleza? Então essas matérias ela vai destinar um número maior de exercícios, né? Primeiro aqueles exercícios mais básicos para decorar as fórmulas, para lembrar dos conceitos mais simples, e depois ela vai fazer uns exercícios mais contextualizados. E tudo isso vai durar em torno de 1 hora, tá? Todas essas matérias aqui. Mas essa pessoa aqui, a Rosângela, ela vai determinar para as matérias que têm menor peso ou são mais fáceis para ela, uma duração, né, da lista de exercícios, para resolver a lista de exercícios menor. Por exemplo, para literatura, geografia, filosofia e sociologia, vão ser 45 minutos, tá? Então primeiro foi 1 hora, depois 45 minutos. Eu não sei se vocês perceberam, mas as matérias um pouco mais complicadas, né, para a maioria das pessoas, estão logo no início da semana, né? Matemática, física e química. Aí você pode pensar assim, nossa, mas começar a semana já com essas matérias? Pois é, começar a semana já com essas matérias mesmo. Porque a ideia é que você coloque as matérias que são mais difíceis para você, as matérias que você tem mais dificuldade, no início da semana. Porque fazendo isso, você consegue estudar logo todas essas matérias que são difíceis para você no início da semana. Isso está de acordo com uma técnica de estudos chamada Top Heavy. Por que você vai fazer? As matérias que são mais difíceis para você, que vão te gerar um gasto de energia maior, você coloca no início da semana. Porque se a gente colocasse num gráfico, por exemplo, se você coloca as matérias que você tem mais dificuldade no início da semana, ou seja, quando você está com mais energia, considerando que você descansou ali no sábado e no domingo, você começa a fazer um gasto de energia gradativo, né? Positivamente, porque você está com mais energia, você coloca as matérias que você tem mais dificuldade. Conforme a semana vai passando, a sua energia vai diminuindo. E, de forma equivalente, você vai estudando aquelas matérias que você tem menos dificuldade. Se você faz o contrário, ou seja, você coloca uma matéria que você tem menos dificuldade no início da semana, quando você está com mais energia, o que vai acontecer? Vai chegar no final da semana, na quinta, na sexta-feira, no sábado, se você estuda no sábado, e a sua energia vai estar lá embaixo e a dificuldade dos conteúdos vão estar lá em cima e você não vai conseguir associar nada. Então a ideia é que você organize a sua rotina dessa maneira, sempre os conteúdos mais difíceis no início da semana, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas funciona para 99,9% das pessoas. Então tenta fazer desse jeito, beleza? Não. E aí ela vai estudar e fazer exercícios de matemática, física, química. Sim, eu coloquei aqui exercício de filosofia e sociologia juntos, porque no Enem não existe essa diferença, né? No Enem não existe, às vezes nem tem como você identificar o que é exatamente de filosofia e o que é exatamente sociologia, né? Assim, é claro que existe a diferença entre as disciplinas, existe uma grande diferença, na verdade, entre filosofia e sociologia, porém, para o Enem, elas são cobradas de forma interdisciplinar. Tá? Então os exercícios que ela vai fazer, como são baseados na prova do Enem, ela vai fazer exercícios que são também interdisciplinares, dessas duas matérias, filosofia e sociologia, beleza? Não. Então vamos lá, vamos que vamos. Voltando aqui, a Rosângela, ela faz exercício físico, então de segunda até a quinta-feira, é isso? Não, de segunda até a quarta-feira, ela faz academia, tá? Ela paga Smart Fit, né? Tem condições, vai lá pra academia e tal, fazer aquele exercício físico pra ficar fitness. E isso é interrompido aqui na quinta-feira, porque na quinta-feira ela faz uma redação, tá? A gente sempre recomenda que a redação ela seja uma tarefa semanal, tá? Você pode fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana. Eu já vi histórias de pessoas que faziam 5 vezes na semana, ou seja, de segunda a sexta a pessoa fazia redação. Isso vai da sua forma, do seu estilo, da sua dificuldade, tá? E essa redação vai ter a duração de 1 hora e 45 minutos, né? A produção desse texto aqui.
tá? Inicialmente pode ser que ela demore mais, né? E assim como eu estou organizando isso aqui, é mesmo para uma pessoa que está no primeiro período aí de estudos, de fevereiro, março, abril, por aí. Mas enfim, pode ser que ela demore mais do que isso, mas a meta é chegar em 1 hora e 45 minutos, tá? E outra coisa também, outra ressalva, é que ela faz academia, isso é muito importante. A prática de exercícios físicos é de extrema relevância para os seus resultados lá no Exame Nacional do Ensino Médio, porque a prova do Enem não é uma prova de conteúdos somente, ela é uma prova de resistência. Você vai ficar lá sentado numa cadeira, você tem que ficar ali sentado e fazendo aquelas questões numa posição que às vezes não é confortável, quase nunca ela é confortável, né? Então, o seu corpo precisa estar bem também. Isso na prova, mas ao longo do ano inteiro o seu corpo precisa estar bem para você aguentar a rotina difícil que é uma rotina de estudos. Porque muita gente acaba botando muita aula. Tem gente que estuda em casa, aí acaba que fica muito preso ali dentro de casa somente estudando. Ou se você faz cursinho, por exemplo, vai para o cursinho presencial. Vai para o cursinho presencial, aí a sua casa é cursinho. Não, é interessante que você faça atividades físicas, que você mexa o seu corpo, que você se exercite, faça exercícios que você se sente bem em fazê-los, para que o seu corpo consiga aguentar os próximos 10, 8, 12, 15 meses de estudo que você vai ter aí nesse período de preparação para o vestibular. Tá? Então façam isso é muito importante, sério, de verdade. Outra coisa que eu até esqueci de falar, a Rosângela faz redação ali, a produção do texto dela na quinta-feira. E eu já vi algumas pessoas que dividem a redação em vários horários, então na segunda, vários dias da semana no caso. Então na segunda ela vai fazer a introdução do texto, na terça ela faz o desenvolvimento. Isso é legal fazer? Olha, no início, pode ser que estudando a disciplina de redação, você possa fazer isso, ou seja, na segunda você estuda a introdução de texto, mas para você produzir o texto, não estudar, isso aqui é a tese, isso aqui é a contextualização, não, você produzir o texto mesmo, não é para você estudar isso não, para você produzir o texto. É interessante que você faça tudo de uma vez, porque na prova vai ser cobrado assim, vai ser cobrado dessa maneira, você vai ter que fazer o texto todo de uma vez, né? Então você precisa treinar sempre isso, tá bom? Quando a Rosângela volta para casa, então ela volta do treino e descansa. Ela vai fazer esse descanso aqui nos dias da semana, e isso tá, na verdade, bastante próximo aqui, né? Tá de acordo também com o horário que ela faz a redação, porque depois de fazer uma redação, de passar muito tempo sentado numa cadeira, produzindo um texto, raciocinando bastante, é importante que você descanse, né? Então aqui também dá certo colocar esse intervalo e esse horário de descanso. E aí você pode pensar assim, mas ela só descansou aqui 45 minutos, não, na verdade ela descansou 1 hora, porque quando ela tava botando o treino, ela tava descansando já, né? E assim, aqui ela já fez bastante coisa, né? Ela já revisou um conteúdo, já assistiu uma aula, já revisou outro conteúdo, já assistiu essa aula, fez exercícios dos 2 conteúdos, já foi pra academia, treinou e já voltou pra casa, e não são nem 5 horas da tarde ainda. Então ela já fez bastante coisa. Mas é recomendado fazer bastante coisa assim, um único horário do dia. Isso aí é teste, só com teste que você vai saber isso, tá? Eu acho interessante fazer isso, porque quando você vai chegando mais próximo à noite, fica mais difícil de você ficar focado em uma determinada tarefa e dessa tarefa render bem. Então, conforme o dia vai passando, a sua energia vai diminuindo, você vai fazendo já bastante coisa. Então, quanto mais cedo você conseguir aproveitar o seu dia, melhor, tá? Isso é a minha visão, porque funciona assim comigo, tá? Funciona assim com a boa parte das pessoas que eu conheço. Talvez contigo não seja desse jeito. Aí você tem que ver como é que funciona com você, enfim, faça testes, tá? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Nesse período do ano, esse período inicial, quando eu estou gravando esse vídeo agora, é importante que você teste várias rotinas diferentes até você achar a melhor rotina, a rotina ideal. Porque dessa forma você vai seguir o seu ano produzindo o melhor possível. Você vai ter certeza que aquilo é o máximo que você pode dar. Porque quando vai chegando ali no meio do ano, fica mais difícil se você ficar mudando a sua rotina. E você vai e percebe lá em julho, acho que essa rotina não tá dando certo. Caramba, já tá em julho já. Então é importante que você faça testes agora, nesse início do ano, para você ir melhorando aos poucos. Mas se você estiver vendo esse vídeo, por exemplo, agora, já em julho, não fica desesperado também, não fica desesperada. Sempre tem como você mudar. É importante que você mude antes de chegar no dia da prova. Quanto antes você consiga mudar o seu estilo ali de fazer as tarefas diárias, né, realizar suas tarefas, melhor. Aqui eu coloquei um outro período para a Rosângela fazer exercícios, tá? Na verdade, para ela revisar os conteúdos. E aqui nesse caso é com exercícios e são conteúdos que ela viu há mais tempo. Então, no início do dia, ela revisa o conteúdo da semana anterior para fazer um link com o conteúdo do dia.
E no final do dia ela faz uma revisão ali de 1 hora para cada conteúdo, né? Aqui 1 hora matemática e depois 1 hora literatura. Para os conteúdos que ela viu há muito tempo atrás. Então, sei lá, há 3 meses atrás ela viu um conteúdo aqui em matemática básica, ela vai lá e revisa. Há 3 meses atrás ela viu arcadismo, ela vai e revisa também. Então ela faz uma revisão baseada em exercícios, tá? E quando ela percebe que a taxa de acertos está muito baixa, o que ela tem que fazer? Se você é gabaritador, se você segue a gente no Instagram, você sabe que sempre que a pessoa tem uma taxa de acertos baixa, quando faz uma revisão, é claro que você precisa focar nessa matéria, né? A taxa de acertos, os exercícios, eles servem justamente para você metrificar o seu desempenho, a sua retenção de conteúdo naquela matéria, tá? Você vai ouvir muita gente falando isso, metrificar. Então é isso. Aqui ela faz uma revisão também, exercícios, né? Até esqueci de colocar. Só que são exercícios da semana anterior. Né? Poderia deixar aqui sem especificar que é exercício, mas quanto mais específico estiver o seu cronograma, melhor. Você vai ficar tendo que tomar decisões aqui. Será que eu reviso através de exercício? Será que eu reviso no meu resumo? Né? O exercício para a Rosângela aqui, ela acha que é melhor, então ela vai revisar com exercício. Aqui ela vai revisar também com exercício, só que são com conteúdos mais antigos, tá? Esses aqui são os conteúdos da semana anterior. E aí depois das 6h30, né, depois de quase um dia inteiro aqui de estudos, a Rosângela vai descansar. Só que ela não vai descansar e aqui vai finalizar o cronograma dela, não. Aqui ela vai colocar especificamente o que ela vai fazer nesses horários. Ela vai dar um intervalo, então uma meia hora de intervalo ali, porque o dia foi cansativo. E aí, em seguida, né, às 7 horas, ela vai começar as suas novas tarefas. Então vamos adiantar aí pra gente ver como é que vai ser a rotina da Rosângela. Coloquei aqui, terminei da segunda até a sexta-feira, já falo o que a Rosângela faz no domingo e no sábado, mas vai ser bem rápido. Basicamente, ela prepara o jantar e bate o rango round 2, né? Ela vai jantar, estudar ali, fazer aquela revisão, fazer um intervalo. Ela come, depois ela assiste uma série, né? Friends, uns 2 episódios aí, dá pra assistir em 1 hora. E depois ela fica livre. Essa é a rotina da Rosângela de segunda a sexta. O que ela vai fazer no final de semana? É interessante que nesse momento você fique bastante atento também, ou atenta. A Rosângela, ela vai acordar no mesmo horário dos outros dias, tá? Tem algumas pessoas que falam que dá pra você acordar em um horário um pouco mais tarde, porque é final de semana e tudo mais. Isso aí também de acordo com a forma como você organiza a sua rotina. Ao meu ver, é importante que você coloque sempre os mesmos horários. Aí você decide, né? Você avalia e vê se é o melhor para você. Você coloca sempre os mesmos horários. Porque se você descansa, né, um pouco mais tarde, se você acorda mais tarde no final de semana, acaba que a sua rotina não segue uniformemente, né? Ela vai ter alguns deslizes aí. Então pode ser que, por exemplo, a pessoa acordou mais tarde no domingo, então as tarefas dela vão ficar um pouco mais atrasadas no domingo também. Consequentemente, ela vai terminar mais tarde e vai acordar mais tarde na segunda-feira, que é o dia seguinte, né? Então é importante que você coloque sempre os mesmos horários, tá? Relaxa que isso aqui você tem que fazer, olha, isso aqui é difícil, mas você tem que fazer por 1 ano, né? No ano seguinte, piora, porque você ainda tem que entrar na faculdade. Não, mas vai ficar diferente, né? Você vai entrar na faculdade, vai ser uma outra rotina. Você só precisa fazer isso aqui, só precisa ter esse esforço para realizar essas tarefas aqui por 1 ano, né? Se você fizer tudo direitinho, é só 1 ano. Você não precisa passar mais do que isso. É só o tempo de chegar à prova, você aplicar o que você aprendeu e entrar na faculdade, tá? Se você não aplicar certinho, pode ser que você necessite mais de 1 ano para entrar na faculdade. Mas é melhor você fazer isso aqui e passar em 1, 2, 3 anos e ficar o resto da sua vida sabendo que você fez a coisa certa, você está trabalhando numa profissão que você gosta, do que você não fazer isso aqui, acabar entrando em um curso aleatório ou não entrar em um curso e ficar infeliz, né? Então é um conselho de amigo. Bom, no sábado, a Rosângela vai ter o dia inteiro livre, tá? Não vou nem colocar livre aqui que é para não perder tempo. Então aqui vai ser mais um horário para ela descansar. Deixa eu coisar aqui. Pronto. Ela vai ter mais um horário para descansar e aqui às 12 horas, ao meio-dia, ela começa um simulado. Isso mesmo, um simulado. E por que ela vai começar às 12 horas, né? Talvez até seja bem cedo. Porque na cidade onde ela faz a prova, por exemplo, aqui em Natal, esse ano passado, na verdade, não foi assim, né? Porque não teve horário de verão. Mas a cidade que ela vai fazer, vamos supor, uma ocasião, aí, uma hipótese, que tenha um horário de verão e comece a prova, né? Os portões se abram lá no local de prova às 12 horas, ao meio-dia. Ela vai seguir isso, ela vai chegar
nem que seja na casa dela mesmo, e ao meio-dia ela vai começar a prova dela. Ou na verdade não começar, mas ela vai ficar lá sentadinha, esperando até o tempo de começar a prova. Por que ela vai fazer isso? Porque o nome da coisa é simulado. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que sentir que ela está quase que fazendo a prova de verdade. Ela tem que simular todas as condições que envolvem a realização da prova. E isso inclui ficar lá sentadinha, esperando o horário da prova começar. Vou deixar branco aqui para ficar destacado. Então é isso, ela vai fazer um simulado nesse dia aqui da semana. E nos outros horários, ela vai primeiro dar uma descansada, né? Ninguém é de ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Então ela vai descansar aqui e depois ela vai avaliar as respostas dela. Isso vai durar em torno de 1h30 mais ou menos, né? Até ela avaliar todas as respostas. Então de 6h30 até 8 horas é exatamente esse tempo que ela precisa. Então ela vai fazer uma análise de desempenho do simulado. Através dessa análise de desempenho é onde ela vai encontrar as dificuldades dela. Opa, tem dificuldade nisso, tem dificuldade naquilo. É onde ela vai identificar qual é as matérias que ela vai precisar dar uma atenção maior, tá? Então isso também é de extrema importância, tá? Você fazer uma análise de desempenho, faltou o acento. Não só para simulados, como também para seus exercícios, tá? Então é importante que esse exercício que ela fez aqui na semana, por exemplo, às 12 horas até 1 hora da tarde, ela fez exercícios de matemática, de física, de química e de história e biologia. Depois, de 1h30 até 14h15, ela fez exercício de outras matérias, né? Exceto na sexta que ela fez exercício de biologia de novo. Mas enfim, ela precisa analisar o desempenho dela nesses exercícios. Ela vai fazer isso, só que não vai ser mais no sábado, né? Porque no sábado ela já fez bastante coisa. Ela vai fazer isso assim que acordar no domingo, tá? Então, no domingo ela vai fazer uma análise de desempenho também. Então ela vai fazer primeiro uma análise de desempenho ali da segunda-feira, ela vai fazer um intervalo, vai fazer uma análise de desempenho da terça-feira e assim por diante. Mas é importante fazer uma análise de desempenho? Claro que é, eu diria que é tão importante quanto você estudar essas disciplinas aqui. Por quê? Porque a análise de desempenho ela vai te mostrar onde estão os seus erros, onde estão as suas dificuldades, na verdade, de acordo com os seus erros. Então você vai avaliar a sua taxa de acertos, tá? Que é o primeiro ponto, mas é o ponto mais básico deles. Então você vai olhar ali qual é a quantidade de acertos em relação ao número de questões. Você fez, se eram 10 questões, você acertou 9, você teve um aproveitamento de 90%. Você faz esse cálculo, é um cálculo bem fácil, tá? Depois eu até posso explicar aqui como é que faz esse cálculo de taxa de acertos, mas existem outros requisitos que você também precisa ficar atento ou atento. Que é o seguinte, você precisa saber o que levou você a responder aquela questão, se foi corretamente ou incorretamente. Se foi porque você sabia do conteúdo, então você respondeu corretamente, ou você achava que sabia e respondeu de forma errada, e aí você precisa ficar atento a isso também. Se foi porque você determinou um tempo ali, então vou fazer esse exercício aqui, essa lista, em 10 minutos, aí extrapolou o tempo, não tinha mais tempo para você fazer, você chutou tudo. Então foi por falta de tempo. Isso é importante que você sinalize também, né? Porque na prova do Enem você tem esse outro fator, né? A questão do tempo também. Então é importante que você fique treinado também, né? Que você treine bastante o tempo. Ou também pode ser que você não tenha interpretado bem ali a questão, né? Por falta de atenção, você errou alguma interpretação da questão e marcou a resposta errada, né? Caiu uma pegadinha, caiu um distrator e acabou marcando errado. Então é importante que você faça essa análise e o fator mais importante, eu diria, é a falta de conteúdo. Quando falta um conteúdo, né, significa que ou o professor não explicou, ou você não entendeu quando ele explicou, né? Então é importante que você sinalize isso aí, para que você recupere essa matéria que não ficou tão clara depois, tá? Aqui a Rosângela vai ficar livre, mas é isso. Assim, montei um cronograma aqui, falei sobre algumas coisas que são muito importantes, top heavy, fazer revisões antes da aula, fazer exercícios é muito importante também, sempre priorize exercícios em relação a resumos, tá? Tem muita gente que faz resumo primeiro, isso não é legal. Porque o que você pode fazer? Você faz o exercício e você garante que você botou em prática aquilo que você entendeu na aula. Além disso, quando você for fazer o resumo, tendo já feito os exercícios, você pode basear esses resumos, os tópicos que você vai escrever ali no seu resumo, de acordo com as suas dificuldades. Você faz o exercício, opa, essa questão aqui eu senti dificuldade, então significa que eu preciso dar uma atenção maior a ela, vou colocar ela no meu resumo. Então você coloca a questão no resumo, ou coloca o conceito da questão, e aí você consegue trabalhar com aquilo que é mais difícil para você entender. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí e comenta alguma sugestão, se você acha que poderia ter alguma coisa que eu poderia ter falado, ou se ficou alguma dúvida, você comenta também, a gente vai te responder. Beleza? Valeu!